você está preparado para envelhecer? Como que você está encarando essa nova fase da vida? O que vai acontecer com todo mundo? Hoje no Entre Elas, a gente vai falar sobre envelhecimento. Vamos ver o que as mulheres pensam? Uma ótima sugestão para quando a gente chega naquele limite, assim, onde se começa a perceber o envelhecimento, é engravidar. Não é, meninas? Foi o que eu fiz. Fugi engravidando. Tô fora. É uma injeção de hormônios, né? Vem aquele hormônio todo, tira o foco da situação do momento. Cientificamente comprovado, né? O HCG é o hormônio da juventude, né? É, então. Tava falando, né, Débora, que é um tratamento agora que está super usando muito. Então, né? tem um monte de endócrinos, né, que já estão aderindo a essa técnica. Eu já ouvi falar em algumas amigas que estão Aplica usando, sim. o HCG? Eu sei que é junto com a dieta, de que forma que eu também não sei como é que eu funciona. não tenho conhecimento. Eu sei que eu fiz o natural, né? Engravidei e realmente não senti, gente. Foi assim, ó, eu me preparei, né, pra engravidar e eu esqueci um pouco da idade. Até porque a gente não pode fazer procedimento nenhum na gravidez. Não pode fazer nada. É. Ui, nem a raiz, né? E eu foquei na minha pequena e aquela fonte de juventude, aquela barriga, gerando aquela vida, aquela coisa. Aquilo passou assim pra mim, eu não pensei em momento algum. Muda o foco. Que eu tava envelhecendo. E claro que agora vai demorar. Muda o foco, né? Não, mas vai demorar um tempo pra te voltar, se voltar mim, né? de novo. Até pra voltar. Vai demorar. A Vai, gente fica verdade. super envolvido com os filhos e tira mesmo um pouco o foco. O problema é que a hora que isso voltar ao foco. Aí Sabe? Então a Vai gente, ter essa não hora, pode, a gente tem que tomar cuidado nesse processo para não se abandonar muito, porque chega nesse momento que tu vai ter que retomar, que tu vai parar, que a criança começa a ficar um pouco independente e tal, e tu vai olhar assim, ei, nossa, O tempo eu passou tive e eu esse esqueci estágio, de assim, mim, eu tive né? esse momento que eu me olhei e falei, mas quem é essa mulher olhando para mim no espelho? Que aí tu começa a ver os Quem é estragos essa? que não adianta. A gravidez acaba te trazendo alguns estragos, vamos falar fisicamente. Sim. Né? Porque no resto é maravilhoso. Mas não aí, de só repente. a gravidez, o tempo. O tempo, né? claro, O é. tempo traz esses É que estragos. durante o período da gestação não tem muito o que tu fazer e tu tá crescendo. Aí depois nasce, tu tá aqueles 3 primeiros meses já complicados, assim, né? Que tu fala assim, ó, nasceu realmente ou deixou um pedaço aqui dentro ainda? Essas coisas Que tu tem essa acontecem impressão, quando né? a gente está gravando, porque a gente está num ambiente onde circulam pessoas, né? Às vezes vem um barulhinho e tal, mas isso é normal, faz parte, afinal, a gente não se encontra para conversar em lugares reservados, nós conversamos em lugares habitados, lugares que tem pessoas e tal, então o nosso papo rola e aqui a nossa reunião de amigas acontece sempre assim. Mas sabe o que eu tenho pensado também? Eu acho que isso é o amadurecimento, tá? Faz a gente ficar um pouco mais esperta. Não tô me achando, não é nada disso. Mas eu trabalho muito a minha cabeça para as coisas, para que eu me sinta muito satisfeita comigo, dentro do que eu posso alcançar dentro da minha idade. Eu acho que esse é o amadurecimento. Eu não quero ter cara de 20. Se tu me chegar pra mim hoje e falar assim, Tatá, tu quer que tu tem um tratamento que você vai parecer que tem 20 anos, não quero parecer. Eu queria ter 20 anos. Eu não tenho 20 anos, mas eu não quero parecer. Porque todo mundo sabe que você não tem essa idade. Então, é impossível aquela coisa de ter uma cabeça madura e um corpo jovem. Claro. Eu Não acho existe que o que é isso. mais difícil, no meu caso, né, o que eu sinto, assim, é que a ficha não caiu e não cai. Porque minha cabeça continua a mesma, no sentido de que eu continuo com a mesma leveza que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Leveza, não tô falando de experiência, né? Eu tento não deixar a vida me endurecer.
e tento limpar a minha bagagem, minha mochila, porque eu acho que isso vai endurecendo a gente, vai deixando a gente feia, Falou inclusive. tudo, acho Vai deixando a gente amarga e vai Vai envelhecendo por limpando a fora. mochilinha, que tu não vai ficar feia nem com cara de velha. Filha, olha aqui, ó, faz o seguinte, coloca isso num pacotinho, vamos vender essa ideia, porque eu adoro, é exatamente isso. Mas vamos Exatamente. ser sinceras, né? A gente está sempre em busca, né? Mas então, é isso que eu quero te dessa dizer. melhora do... Concluindo, eu me deparo com isso quando eu olho numa foto, por exemplo. A diferença. Isso, a gente não vê no dia a dia, mas quando tu vai Entendeu? buscar uma imagem antiga, E eu olho uma foto tu de olha e fala assim, gente, nossa, tinha uma cara de tão o rostinho novinha. mudou. E aí... O rostinho mudou. Aquilo ali não tinha. Isso é difícil da ficha cair, do aceitar, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa boa, né, gente? Ah, não, mas peraí, vamos falar a verdade. Gente, envelhecer é uma M, né? Ai, amadurecer Sim. é É bom. horrível. Envelhecer, gente. É, emagrecer me tudo dá uma bem, ideia agora de envelhecer. envelhecer. Eu não quero. Eu tenho horror. Então, assim, a verdade é essa. Eu tenho horror de pensar isso. Eu acho que o amadurecimento tá vindo e a gente tá percebendo. Tanta coisa no dia a dia Mas, amiga, da com a gente. mãe que tu tem, se tu olhar pra Verdade. tua A minha mãe, mãe parece que botou eu se eu rosto fosse no tu, formal, olhava a pra tua mãe, envelheceria a genética feliz. ajuda E muito. outra, Fabiola, tu tá longe dos 40, né? Bem então, longe, assim, Débora. então, assim, ó. Bem longe. Ainda tens muito tempo para curtir essa tua juventude. Mas essa da ficha cair assusta a gente, porque assim, ó, a gente vai levando no dia a dia, a gente dança, né, Thaís? A gente dança, a gente se diverte, a gente sai, a gente tá com roupinha sempre moderna e de repente acontece uma coisa, como eu contei agora pra Débora há pouco, a gente conversando um pouco antes de começar o programa, eu fui na ginecologista e ela me disse assim, ó, hello, amiga, tudo bom? Como estás? Ou tu engravida esse ano, ou tu bota um implante no braço, porque teu time tá dando. Cara, eu fiquei assim chocada, porque eu pensei assim, não, como assim? Eu tava lá naquele dia de leg, polaina, lacinho no cabelo, uns lacinhos assim no cabelo, sabe, pra dar uma enganada e tal, me sentindo super bem, né? E aí eu cheguei lá e ela falou assim, não, tu vai entrar na zona de risco. A culpa é dela que tu tá com essa Isso, não, ela crise. acabou com o meu dia, no dia ela acabou com o meu dia. Mas ela falou, tu tá entrando na zona de risco, tu queres? Eu falei, não, calma, não quero. Não é claro. assim também Ela pra assim, decidir, então né? é agora, ou decide, não quis me dizer nesse mês, mas quis me dizer assim, ó, é nesse ano, amiga, tipo, né, tu vai engravidar, ou tu bota um DIU, um implante de braço, que agora Então. tem essas coisas mais modernas. Gente, mas eu E acho, eu fiquei chocada, tão tá? cedo pra falar eu pensei, isso. por fora, tô tão bem. Não, mas por eu acho dentro, muito as isso. coisas Quem sou eu perto de Assim, uma é que ela tem que né? conhecer É. a vida da Fabiola para poder falar isso. né? Mas essas hormonalmente chamadinhas de falando atenção também. vêm de tudo que é lado. Isso, Esses são dias eu choques pra estava gente. arrumada para sair, aí o meu filho chega para mim, mãe, tu vai assim? Eu disse, por que, filho? Assim o que como? que tá errado? Assim como? Mãe, essa roupa não combina mais contigo. Eu disse, Oi. por quê? Essa saia tá muito curta? Aí eu disse... Não, mas isso Aí não tu fica, existe mas tu fica no mais. conflito, né? Do Aí- tipo, pô, estamos indo tão bem, tu tá toda gostosona. Exatamente. Aí a tu pessoa fica pensa naquela... assim, Tu poxa, pensa assim, eu passo malhando posso? um Não monte, posso? eu vou pra Vou passar academia, eu por me esforço, ridículo. eu posso botar uma saia curta. Mas pros outros, os outros vão percebendo e quer ver filho, minha filha, eu também sou assim com a minha mãe. A minha mãe realmente, como a vai Thaís ver com falou, teu a minha mãe menino. tá A top mãe 10. dela, nossa, Só super- que de vez em top quando eu vejo 10. minha mãe com umas roupinhas assim, tão descoladinhas que eu penso assim, ó. É que filho é suspeito. Né? Filho é Filho suspeito. é suspeita porque a gente, né, não aceita muito a... Mas eu acho que vale tu olhar no espelho e estar feliz. Claro. E te explicar pro teu filho que não, eu quero usar assim, é o meu momento, eu quero e pronto, óbvio. Mas a gente tem que né? tomar um pouco de ter cuidado limite. também, A pessoa assim, tem que sustentar aquilo que ela tá usando. tem que bancar. Nós falamos isso no programa passado, Foi. né? Mas como agora veio o assunto do envelhecimento, aí naquele momento eu me senti assim, meio velha pra roupa, aí eu pensei, Troca ou não nossa, troca? será que eu vou passar por ridículo pela idade? Ali não mas eu era me pela preocupo roupa, também. Não é pelo entendeu? corpo, é só não era pela- pelo corpo, nada, mas assim, pela idade. Eu não tinha mais idade para usar aquilo. Aí eu pensei, poxa, essa chamada de atenção vem de tudo que é lado, né? Ou Acho que é vale a muito bom ruguinha, senso ou é também, horror. né? Mas Tipo assim, eu tô feliz, mas eu também ninguém quer ficar ridículo. Claro. Não quer ficar. Ai, Só mas- que o lance também que com o tempo, com o envelhecimento, com o amadurecimento, a gente vai começando a se vestir pra gente. Antes você se veste pro namorado, pro teu paquera e tal. Depois você te veste pras amigas, né? Mas é que eu acho Mas assim, chega um ó, se- momento que tu faz pra você. Mas se tu tem uma certa idade, tá? A pessoa tem uma certa idade. O que Aí significa vai uma lá, certa não sei. idade? Ai, meu Deus. Que não tá de acordo com a roupa, Sim, né? sim. Porque não tem lugar nenhum escrito isso também, né? Não, Vamos tem. combinar.
E aí, mas se tu tem pernas lindíssimas, por que tu não pode usar uma saia um pouquinho mais curta? Eu também acho. Se você é elegante, não precisa usar uma saia curta, andar com as pernas abertas, não ter elegância. Aí já é outra coisa, mas uma pessoa elegante. Usa uma saia um pouquinho mais curta, com umas pernas bonitas, não vejo problema nenhum. E até que ponto também vale a gente perder tanto tempo Acho em que a volta... atitude é importante, né, Renata? também em volta busca de dessa evitar vaidade, o envelhecimento, né? Porque como é que tu tá envelhecendo? O que tu acha isso? Porque às vezes não, é assim. Na cabeça da gente é uma coisa, o que as pessoas veem é outro. O que você vê no espelho é uma coisa, às vezes como as pessoas te veem é de outra. Mas assim, como é que tá envelhecendo? Eu tô trabalhando isso na minha cabeça, de forma que eu vou pro banho, agora não que tá muito frio, mas quando tá calor, eu me olho no espelho e digo muito obrigada, estou ótima, tô feliz, não vou concorrer a Miss Universo. Na praia eu vou eu não escolher sou assim, aquele não. ponto mais, né? Então, Eu não sou assim. Eu sou feliz comigo, eu antes entendeu? do bebê me cobrava muito mais. Eu sou outra mulher, aquela foi abduzida. Então assim, eu na verdade agora eu tô um pouco perdida nisso tudo, Sim. porque eu não tô nem pensando fases, nisso, né, Mônica, agora? aquela mulher foi abduzida, eu me preocupava muito mais antes do que agora, engraçado, porque assim, eu acho Porque o teu foco é outro. não é, minha vida também. toma outro sentido. Claro, é outro sentido. Mas daqui a pouco tu vai Né? voltar um pouquinho pra ti. Sim. E aí, nesse momento, vamos ver como é que tu vai Eu não reagir. sei se eu vou me encontrar com aquela de novo, tu entende? Não, nunca mais é com Eu não sei. aquela. Não, com aquela não. Mas pela vaidade Ela não natural. tava muito bem, aquela. Não. Não, Meu tava Deus, assim. Tava assim. A gente não perde a essência, a gente tava. vive fases na vida. Não. Mas a essência é a mesma. A pessoa não muda de verdade, sabe? A pessoa vai melhorando, vai se aprimorando, vai crescendo. Aí eu vejo Mas a quando eu tô essência é gordinha, essa. vou tomar banho, já apago um pouquinho uma luz, deixo mais fraquinha. E aí eu começo assim, ó, poxa vida, já tô, olha aqui, ó, aqui já, eu sou assim, eu sou muito tô exigente sempre em comigo busca mesma. também. Mas eu Mas me isso sinto é bem, bom, assim, eu gosto de sair, me vestir, me sinto bonita, mas eu sou muito exigente comigo mesma. Eu também, me Então eu exijo fico assim, meu muito. Deus, olha só o malho, mas aquele músculo ali não quer mais pegar no tranco, sabe? Aquilo vai me dando desespero. De vez em quando, assim, eu sinto que já não é igual, né? Eu não tenho mais 20 Mas isso afeta a anos. tua vida. Isso Não muda o teu humor, isso muda a maneira que quando tu convive com as pessoas que te Se cercam. eu tô na TPM, acaba com o meu a dia. TPM qualquer coisa acaba com a gente. Acaba com o meu dia. TPM às não vezes, vale, Às TPM vezes, não- às vezes me abala, tá? Mas, me abala. assim, se é uma pessoa vaidosa, ela vai sempre se preocupar. Um pouco, ela vai se preocupar. Tem Tem as pessoas mais cuidado, alternativas que não se preocupam. Eu acho que a vaidade Mas eu tá achei ligada com essa normal. preocupação. Eu acho normal essa preocupação para quem tem uma certa vaidade. Assim, O anormal Acho que é a quando isso vaidade vira está uma muito ligada neurose. com essa não aceitação do envelhecimento. Exatamente. Porque tu é vaidosa, se sente, tá sempre querendo se cuidar. Então eu acredito que isso faz com que a vaidade está muito ligada com essa não aceitação. E vem bem. E só Tá me diz sempre uma querendo coisa. estar bonita. Então, tu vai fazer um selfie, tu já não quer mais fazer aqueles milhões de beijinhos. Porque tu já começa a sentir assim, já Não, tive começa mais o código lisinha de ali, barras. tá aqui. Eu acho que quem não se preocupa com a velhice é feio. Porque o feio não se preocupa, já é feio também mesmo, não acho. adianta mais novo ou mais velho. Mas Não, eu acho que quem não se Quem preocupa é rei com a nunca velhice pede tá muito. mentindo. Eu acredito nisso, sabe? Que eu acho assim, Não a gente tem tem que fazer como. tudo A pra gente- a se gente sentir gosta, bem né? e aceitar. Mas é uma luta diária, gente. É Se uma alguém luta fala diária. de... E pessoas Tá, mas e quem que diz que é a bonitas melhor como- idade, né? Ai, tá na melhor idade. Eu acho que é uma Pra quê? maneira de colocar... Melhor idade pra A quê? melhor idade mental. Exatamente, uma Aí maneira de sim. colocar a importância do amadurecimento em cima do físico, né? É verdade. Não, Eu realmente... acho que pessoas E tu crescer- bonitas, assim como nós, são mais cobradas. Ai, mais humildes. Bonitas e humildes. Verdade, porque sempre fomos bonitas. Aí essa cobrança... Aquela citação da Maite Proença que foi enviada no nosso grupo, Viu? né? Que a Que Maite eu enviei. Proença falando que ela, Essa cobrança ela se comparando a queijos, né? Continua. É verdade. Pessoas que não nos veem há muito tempo, nossa, como tu continua bonita, ou isso, aquilo. Se eu fosse feia desde cedo, tudo certo. Mas eles fazem na nossa frente, né, Débora? Porque Ah, por ninguém trás, pois por é. trás as pessoas assim, meu Deus, como ela envelheceu, ela era tão bonita. E Eu a gente acho, faz isso. eu acho tão É. engraçado quando as pessoas dizem isso. É muito engraçado que a pessoa olha e fala assim, nossa, como envelheceu. Aí ela não Vai se envelheceu. acabar. Como se Gente, peraí, vamos tomar uma aguinha, respirar um pouquinho e a gente já volta falando de envelhecimento aqui no Entre Elas.
E agora, voltando, a gente estava combinando aqui de fazer um grupo de viagem, né? Que no Entre Elas. E a gente está querendo ir atrás da fonte da juventude. Até onde nós poderíamos ir atrás? O que você faria para frear esse envelhecimento? Eu tudo. Eu Levanta a rezo mão. todo Tudo. dia. Eu Qualquer rezo todo preço. dia. Para Nossa Senhora do Preenchimento. Tudo. Reza pra Nossa Senhora do Não, Preenchimento. mas assim, ó, essas coisas que a gente tem visto, que aparecem muito no Facebook, esses tratamentos novos, essas ampolinhas que aplicam e fazem... Nossa, não mágica! funciona. Tem Gente, eu não uma- pensava nisso, tem agora uma eu que fico tu assim, faz será que assim, funciona? ao redor do olho, fica tudo esticadinho. Isso, essas Que- coisinhas que coisa antes eu não boa. pensava. Teve um dia desses que eu acordei, talvez eu estivesse na TPM, não me lembro, não me recordo. Até agora eu sou tu teve abduzida 30 nesses dias na momentos. TPM. Mas eu me lembro que eu falei assim, ó, porque quando eu era mais jovem, assim, bem mais jovem, menina, que eu não sou bem muito jovem, mas menina, Faz pouco tempo, né? isso, eu pensava assim, Jesus, jamais eu mexeria no meu rosto um dia, essa gente doida que fica com bota aqueles capacetes depois que opero e não sei o quê. Esses dias eu tava assim, ó, olhando assim, sabe? Tentando ver assim, o que eu poderia fazer no futuro para amenizar umas linhas. Então eu vejo que a vaidade, que é o que a gente estava falando agora, pode levar a gente a procurar algumas coisas para tentar frear de qualquer jeito o envelhecimento. Eu mas acho que assim, essa ó. coisa da aceitação, a gente fala que aceita isso e aquilo, mas Se nós puder, pudermos, vai né? frear Se um pouquinho. podemos, Agora, estamos gente, sempre peraí. Não dá pra... retardando Primeiro que a gente essa tem aparência. excelentes profissionais nessa área, né? A gente vê... Nossa, eu vou... Sinceramente, eu conheço pouquíssimas pessoas que nunca fizeram nada. É, Pouquíssimas. verdade. A minha Isso. filha, por exemplo, tem 6 anos, E um monte de gente que não conta, né? Isso que eu ia dizer. mas que tá na cara, Muita literalmente. gente faz e né? não fala. Tá Fica na aquele cara. papo Tem furado que que não tá com a faz boca nada. assim. Exatamente. Então, é que isso aí chega naquele ponto do exagero. Mas o legal seria se a gente conseguisse equilibrar as coisas de uma maneira que se buscasse retardar, mas não ficasse escravo disso. Claro. E não é prioridade na Mudar tua vida, total. né? Não mudar, né? Agora, sabe no que eu aposto, que eu acho que funciona muito bem? Talvez quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão entender. Na nossa. Na nossa. Eu acho que funciona muito bem apostar na elegância. Sim. Claro. Apostar nas atitudes elegantes, num vestir elegante, num comportamento elegante. Porque isso tu leva pro caixão, né? Vai contigo pra sempre. A mulher que é elegante, ela é sempre Uma elegante. senhora elegante. A mulher que é gostosa, ela vai despencar. Não tem como não. Aquela que tá lá na praia hoje com o bumbum empinadíssimo, Não, e ela vai ficar natural, que é deformada, né? raríssimo. Porque depois ela vai começar a preencher, colocar e vai Atividade deformar. física, vida saudável, né? Isso aí é Mas cada vez indispensável. mais cedo eu tenho visto que as pessoas estão muito preocupadas em estar mexendo em si, retardando o envelhecimento. Cada vez mais cedo. Esses dias uma amiga minha, que a gente trabalha junto, ela entrou na minha sala, ela falou, oi, aí eu, oi, ela assim, eu tenho uma coisa para te falar. Aí eu falei, o que foi? Ela assim, acho que vou fazer um procedimento aqui na bochecha. E ela começou a fazer uma coisa assim, ó. Tu sabe, vão cavando aqui embaixo. E aí, eu não sei o nome do procedimento, senão eu até Que falaria tira pra a vocês. bochecha? Não é bichectomia que eu Isso, falei? aí. É pra tirar a Gente, bochecha. ela tem 28 anos, tá? Com ela é 28 linda, anos, ela já é tu faz- maravilhosa. olha só, tipo, ela ela é linda dá- e maravilhosa, mas ela já queria fazer Mas uma Fabiola, coisa eu assim. aceito ela. Se ela tirar a bola de bichar, eu aceito pra colocar em mim. Sabe Que o com que é? 20 tu quer tirar, com 40 tu quer colocar. Tem a tal da síndrome de Benjamin Button, né? É verdade. Que Sim, daquele filme. que a pessoa quer viver ao contrário, né? Não, eu acho que não pode ser prioridade na tua vida. Tu não pode ficar enlouquecida com isso, até porque a gente vai ficando mais velha. O amadurecimento vai trazendo outros valores pra gente. A gente vai em busca de outras coisas. É a maternidade, Eu é acho um que se relacionamento tu- mais seguro. Se tu é tudo. envelhecer com E dignidade. principalmente assim, ó, buscar primeiro os métodos naturais, né? Naturais. Que é através da alimentação, uma boa dieta, Que é a muita botox, atividade preenchimento. física. natural. Tem outra Natural. coisa aqui que a gente É está esquecendo, ótimo, que é adoro muito isso aí. importante, que é cuidar da cabeça. Emagreceu. Manter não a deu cabeça atividade jovem. física, aí sim, aí começa com os procedimentos leves. Leve. Tem gente que já vai direto no Pois é. cirurgião, já começa Se tu com começar um a se método mais preocupar só fácil. muito com a matéria e não se apegar à tua intelectualidade também, de Verdade. uma certa forma, daqui a pouco Não adianta. É. Essa beleza. Mas isso, não vai pra gente, fora. mas vocês Beleza olham como vem a de natureza dentro é pra fora. sábia. Pensem comigo, como a natureza é sábia. A gente nasce ignorante, não sabe falar, não sabe andar, careca, sem dente, barriguda, né? Todo Não, bebê. E é a nem coisa todo mais mundo. linda do mundo. Não, todo neném nasce careca, sem dente, barrigudo e é lindo. Maravilhoso. A gente acha o sorriso desdentado mais lindo do mundo. Aí o tempo vai passando e vai
chegando lá na flor da idade, onde fica linda, maravilhosa, adolescente, tá, adulto, depois vai envelhecendo, vai amadurecendo realmente para isso, para entender as mudanças que o corpo tem. Então, eu acho que realmente as pessoas, a grande maioria das pessoas até não se preocupa tanto com isso, quando chega numa certa idade. Que é a idade do amadurecimento mesmo, que tu começa a ter outros valores, que tu quer estar com uma pessoa legal, tu quer tomar um bom vinho. Não pode esquecer da cabeça. Tu quer estar bem pensar no vestida, corpo. tu quer curtir os teus filhos, tu quer ter saúde. Acho que tem que manter essa jovialidade na mente, manter sempre aquelas... Eu acho que as pessoas estão ficando duras, assim, meio fechadas. A gente tem que estar mantendo a brincadeira, a diversão, a piada, porque isso também te mantém mais jovem, né? Mantém A minha mãe agradável. A minha mãe Uma é muito pessoa agradável. alegre, muito bem-humorada, tá sempre fazendo brincadeira e tal. Então, ninguém consegue dar a idade que ela tem, não só porque ela realmente botou o rosto no formal, porque eu nunca vi uma genética daquela, mas porque ela é muito alegre. Então, a gente vê que aquilo também, a jovialidade te faz, mexe no teu físico. Claro. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, a gente manter. É não perder a leveza, exatamente. Vem de dentro As pessoas pra vão fora, ficando né? amargas, as pessoas vão ficando negativas, as pessoas vão ficando depressivas. E também, sabe? assim, ó, esperando demais uma coisa que não tem essa como história do envelhecimento resolver. também é uma coisa muito nossa, né? Muito latina aqui, das Américas, né? Mas a Europa é outro sistema. Ah, As mas pessoas não se preocupam tanto, né? mentalidade. Porque outra. existe uma dignidade na velhice. Ah, com certeza. Aqui não tem isso. Não, aqui não tem. Não tem saúde pro velho, né? Pro velho que não tem dinheiro, não tem saúde. Não tem uma aposentadoria, não tem uma dignidade, a pessoa não envelhece com dignidade. Não, porque aqui as não tem pessoas dinheiro, não geralmente envelhece. jogam fora o que é velho. Então, se você Entendeu? está velho, você não... Então, o vai velho deixando não de vale lado. nada. A gente tem um pouco essa cultura. de Tem muito essa cultura, Não né? respeitar o velho de uma certa forma. Mas sabe né? que Eu acho que esse é o maior medo, né? Mas sabe que eu Por acho que isso de essa envelhecer e ser descartado, né? E é o que acontece, mas é realmente uma questão cultural. triste isso. Eu acho também. Os europeus, eles são muito mais bem informados, eles valorizam outras coisas, eles vivem de uma forma completamente diferente da gente, em tudo, em tudo. Cirurgia plástica tu quase não vê, não tem preenchimento, as pessoas não têm essa existe essa preocupação que nem cobrança, aqui. não existe a pessoa valer porque ela parece ser. Não tem tantas trocas Né? de casamento por mulheres com 20, 30 anos a menos que a sua. É Sim, bem eu acho que, diferente. na verdade, isso aí tem muito a ver também. As mulheres estão muito ficando muito preocupadas com esse negócio de frear o envelhecimento, porque a concorrência está grande demais. Não, E no gente. lugar onde a gente vive, né? Eu não tiro nem só por Florianópolis, Mas nada, aqui pro Brasil. principalmente, né? Isso, muita Aqui mulher. principalmente. Aí, realmente, a oferta está grande demais e tu não está querendo estar sempre bem também por isso. Né? Porque tu sabe que amanhã o teu companheiro tá ali e tem 700 lindas, gostosas. Tem 700, né? mas E só a gente você é você. É, tem mas seu eu acho que valor. não, eu acho que eu ainda prefiro continuar me cuidando bastante, tentando frear, porque para diminuir a concorrência, porque não tá fácil. Mas é muito mais pra gente, eu acho, sabe? É muito mais... esse negócio de envelhecer é horrível. Eu faço alguns trabalhos em asilos, né? Eu convivo com pessoas idosas e carentes. E é muito triste. Realmente são pessoas que são jogadas fora, abandonadas. Se não tiver Pelas um próprias voluntário famílias, né? para dar um carinho, eles querem só um abraço. Esse é o nosso país. Eles O não estão velho não vale preocupados nada, com não tem a dignidade aparência, nenhuma. eles estão preocupados com amor, com carinho. E às vezes as pessoas são tão frias, elas são tão fúteis em algumas situações, e algumas pessoas, óbvio, que descartam porque vai dar trabalho cuidar daquela pessoa, porque ela está velha. Eu acho que as pessoas não ficam velhas, eu acho que as pessoas elas se tornam idosas, mas não velha. Velha é uma coisa que a gente descarta, essa palavra é pesada, essa palavra é feia. Né? Eu não gosto de dizer que uma pessoa é velha, eu jamais vou dizer isso, você está velha. E se alguém olhar pra mim e dizer, como você envelheceu? Sim, eu envelheci, não sou de plástico. Ainda bem, óbvio, né? Ainda eu bem que eu envelheci. envelheci. Se eu não envelhecer, eu vou morrer. claro. Tem duas opções, ou tu envelhece ou tu morre. Não, Não tem outro jeito. Mas essa Né? dificuldade de aceitar o envelhecimento, eu acho que vai em todas as fases. Hoje a gente está falando de uma fase aqui que a gente tem quase a mesma idade, mas eu vejo a minha avó, ela tem 91, ela vai fazer 92 agora em setembro. A minha avó também não aceita pela vaidade. Ela não está aceitando ainda. De vez em quando ela fala assim, tá vendo o cabelo da avó? Pois é, a avó já não tá mais aqui, né? Aqui tá meio assim, mas tá bom aqui. Eu não vou assim na tua casa se eu não tiver com aquela saída de praia tal, porque eu não trouxe aquilo. Então a gente vê que com 90 anos ela ainda
É vaidosa, aceitou? se ama, se Ela é cuida, super isso é vaidosa? lindo. É. A minha avó era assim, ela Então- faleceu, né? Quando a Martina nasceu, ano passado, ela faleceu. Mas a minha avó era uma sumidade, assim, com 80 e poucos anos. Ela faleceu com 85. Ela era super vaidosa e ela guardava a roupa para a velhice dela. Sabe que quando eu for para um hospital, eu tenho que guardar esse meu roupão aqui. Quando eu ficar velha, eu tenho que ter esse dinheirinho, porque daí eu vou ter 85 anos. Vou precisar de uma cuidadora. Quando eu ficar velha, gente, já tinha 85. Olha, Ai, É. que lindo, né? O espírito jovem, é porque o espírito estava jovem ainda. Ela se sente, a minha avó se sente super jovem e já por isso tem ninguém aquelas dá que os com 92 70 anos. anos já estão guardando dinheirinho Agora, pro caixão, isso, comprando lá o terreninho no cemitério. É Uma coisa alma importante derramada, também que eu ia parece, falar, até né? para não Essas esquecer, já estão esperando a morte. é tu chegar Tem numa muitas pessoas idade, assim, olha a Débora, e diferença. procurar um geriatra, tá? E não precisa estar velha. Não. Você tem que procurar um geriatra cedo. Informação. Eu já faz, A gente eu já precisa de faz assim, 5 informação. anos que eu vou no geriatra. E foi quando eu tive as crianças que eu me senti muito cansada. Tive 2 filhos juntos, assim, praticamente. Então eu não tinha pique para segurar, para correr, para fazer. E, meu Deus, sabe? Quem tem filho sabe como é que é, né? O que exige da gente. E eu fui nesse geriatra com uma pessoa super conhecida. E um cara renomadíssimo até em rejuvenescimento. Então, várias meninas, várias pessoas que eu conheço frequentam, são pacientes dele para rejuvenescimento. E aí eu falei para ele, doutor, eu quero cuidar de mim, mas não se preocupe com a minha estética, se preocupe comigo por dentro. Eu quero todos os meus órgãos lindos, eu quero ter saúde. Mas é porque eu vem acho de que dentro ele para vai fora. refletir. Vem de dentro para fora, É. né? E eu percebi assim, a importância desse cuidado. Porque em vez de eu ficar indo, claro, eu vou na dermatologista, eu vou no ginecologista, eu vou em tudo que é isso aqui, tudo que é especialista. Mas a base de tudo para mim é esse médico. Né? E até que um dia eu acho que eu vou convidar ele para conversar com a gente, assim, para fazer uma Mas entrevista. eu acho que a porque ele um beleza cara é muito- bem isso, sabe, Thaís? Olhando pra ti, tu vê. Vênus, né? A beleza, ela vem de dentro pra fora. Não adianta tu cuidar da casca e Não. deixar Sim, apodrecer tá tudo doente. por Tem que estar dentro. alimentando o teu espírito. E daqui tem um que tá pouco doente. você É. vê que apodrece tudo e tu Porque a entra gente, lá numa nós somos, depressão, né? Nós num somos momento perecíveis. ruim, Sim. e Todos nós. tudo É o que tu equilíbrio, fez né, vai gente? É o embora. equilíbrio. Não dá para ser só de um lado nem de outro. Nem Eu do acredito que a gente tenha que Mas estar é muito alimentando o importante, espírito, né? É tem que estar importante, alimentando né? o corpo e é uma coisa... Abandonar o corpo também não dá. Mas é que tem muita gente que Abandonar em o busca espírito, do né? físico E abandonar o espírito vai por uma usando prioridade de substâncias vaidade, que matam por dentro. Então, fisicamente, tu tá linda, tá bombada, tá sarada, tá toda Quer emagrecer, durinha. aí se enche de remédios E aí, por vai dentro, tu tá se estourando deteriorando, tomando porcaria, entendeu? Remédios e suplementos. Até Não, porque a suplementos beleza não, mas acaba em 5 hormônios, minutos, né? Acaba, com Que certeza. A prejudica, beleza acaba é. em 5 minutos, né? A pessoa tá linda, maravilhosa, Parou, vai conversar acabou. com ela, não tem assunto. Meninas, nosso tempo acabou. Ai, como esse assunto rende, né? Mas o próximo entre elas vai ser de arrasar. Porque nós vamos falar sobre a importância das redes sociais, a influência das redes sociais na nossa vida e sobre relacionamento, se é amor ou interesse. Você vai gostar demais do próximo entre elas e a gente espera você. Não esqueça que nós estamos na Doris K, na Travessa Estodi. E hoje, aqui na Eviva Bertolini, na C401, que está ancorando o nosso programa. You should stay right now, stay right now. You should stay right now, stay right now. You should stay right now, stay right now. E a Doris K está lá esperando por você, para você escolher o seu look, se vestir lindamente, né, gente? E a gente se vê em breve aqui no Entre Elas.